Não dizes nada, liga-me a mim, fala lá fora, A pensar à num desgarrada, tema no qual tinha lido há alguns tempos e estive ali um pouco conversa a atada, pensar e a refletir desfaz sobre o isso, que nó, era sobre a experiência do corpo é e os seus como sentimentos. for, É um tópico de Roll à Mike, é um autor que eu desgarrada. gosto muito, e achei curioso algumas coisas que ele falava, Hum. nomeadamente a forma de a autoconsciência tem que ser, a autoconsciência é necessário ter um princípio, ou seja, tem que ser descoberta muitas vezes para pensar um pouco sobre ela. E está muito ligada também aos sentimentos, portanto, achei curioso algumas coisas. Estava agora aqui a pensar, por vezes nós é preciso estamos tempos e tempos, sempre prestar atenção, sei lá, ao dedo ou às pernas, é preciso ter às vezes qualquer problema de saúde para nós começarmos a prestar mais atenção também ao corpo. E isso também está muito ligado aos sentimentos, não é? Mas também gostava de ouvir falar vocês acerca disso um pouco. Portanto, Sim. aquilo Diz que, lá, diz. aquilo que eu estou a pensar, aquilo que estás a dizer é o corpo como local de armazenamento dos sentimentos, das emoções, portanto, ou mais do ponto de vista da nossa consciência corporal, porque efetivamente, sobretudo para quem tem atividades mais intelectuais ou mais pronto, que não exijam o movimento do corpo, a utilização do corpo de forma mais direta, não é? Que possa haver alguma... Eu penso que foi, assim, desculpa, eu penso que fui um pouco, não expliquei bem a situação, estava aqui também a pensar noutras coisas ao mesmo tempo. A experiência do próprio corpo e dos sentimentos. Por vezes, penso que o corpo e o self têm que estar em união, portanto, não existe uma coisa sem outra. Sim. E, portanto, nós temos que, por vezes, haver um sentir ativo, sentir os sentimentos, tal como o corpo. Nós devemos também ouvir o corpo e ter consciência do corpo, como também sentimos os sentimentos, e não só ter uma ideia geral, quando perguntamos, se estás bem, se estás bem, sim, estou bem ou estou mal, tem uma ideia geral, parece que é uma atitude impessoal e desligada daquilo que nós estamos a sentir. E, portanto, falando também um pouco da autoconsciência, para chegar à autoconsciência é importante redescobrir e começar pelo princípio, não é? Ou se não conseguir descobrir os seus sentimentos, ou não se conseguir pensar sobre si próprio, é importante aprender a descobrir, a pensar sobre si próprio, a descobrir os seus sentimentos, tal e qual como no corpo. Por vezes somos capazes de passar muito tempo sem sentir o próprio corpo, não é? É preciso ter, sei lá, é preciso ter um panarício no dedo para começar a olhar para o dedo, ou é que preciso ter qualquer situação às vezes no corpo para nós começarmos a dar mais atenção ao seu próprio corpo. E o que eu estava a dizer é que, tal e qual como sentir os sentimentos também, ou tal e qual como ouvir o seu próprio corpo, é tão importante como perceber também os sentidos das relações emocionais do mundo e das pessoas. É uma reflexão assim um pouco, se calhar, complexa para quem nos está a ouvir, e eu no início também estava assim a falar e não estava-me a explicar bem, mas por vezes até quando nós estamos doentes parece que ficamos assim muito passivos, não é? Isto depois fica às mãos do médico e depois logo me tratam, ou fica às mãos de medicamentos e depois isso logo, olha, logo se resolve. Até há uma passividade por vezes na doença, não é? É como se nós não tivermos consciência do próprio corpo, e o corpo às vezes é muito mais verdadeiro do que das palavras, não é? É importante nós ouvirmos
do corpo quando ele tem vontade de trabalhar, quando ele tem vontade de descansar, quando nós estamos a saborear boa comida e sentimos, quando a gente estamos a usar os músculos bem desenvolvidos, não é? Quer dizer, e não fazermos do corpo um objeto manipulado, como se fosse tipo um caminhão, não é? Que é carregado e que é dirigido até acabar a gasolina, até ficarmos doentes, neste caso, não é? Metaforicamente. E era nisto que eu estava a falar, parece que às vezes a natureza também nos dá a oportunidade de nós ficarmos doentes, que é para começarmos a prestar mais atenção ao nosso corpo, para nós É uma conseguirmos... chamada de atenção, não é? Uma chamada de atenção, exatamente, para reeducar a pessoa total, ou para fazer com que a pessoa consiga redescobrir as funções perdidas. Portanto, isto, a experiência do corpo e dos sentimentos, é um tema assim um pouco... parece que às vezes há assim... tem dificuldades em refletir e colocar assim os dois pontos, mas sim, estava a pensar nisso, não sei o que é que vocês acham acerca disso. Sim, é um tema até parece muito pertinente para nós psicólogos, não é, Pedro? Que, enfim, a nossa formação é muito ao nível da compreensão, não é? Muito ao nível mental, muitas vezes, emocional, mas que, sim, não é uma profissão como a medicina que se debruça sobre o corpo, não é? A nossa profissão está mais enquadrada noutro tipo de perspectiva, mas que pode fazer com que nós, até profissionais de psicologia, às vezes, nós mesmos possamos negligenciar um pouco o próprio corpo, não é? Eu às vezes noto isso mesmo na relação comigo, às vezes quase que me esqueço que há um corpo que também precisa de ser olhado e não apenas o pensar sobre as coisas, o sentir a relação com os outros de uma maneira mais psicológica, mas de alguma maneira integrar, incluir o corpo na própria experiência, que o corpo também traz informação de como é que nos sentimos até na relação uns com os outros, não é? Mesmo em psicoterapia, se eu sinto o corpo muito tenso, aquilo está-me a dar uma informação da forma como eu estou ali com aquela pessoa, sobre a qualidade da relação. E é importante, sim, até escutarmos o corpo. O corpo traz essa informação imediata de como estamos-nos a colocar numa experiência, não é? E isso é uma fonte de informação muito, muito preciosa, não só na relação que temos com nós mesmos, que somos corpo, não há existência humana sem corpo, não é? Precisamos do corpo, não apenas como utilitário, como estavas a dizer, de dirigir como se fosse um caminhão ou um carro, não é só isso. Sim, os sentimentos estão no corpo, as sensações estão no corpo, não é? Há uma compreensão que surge do corpo também, não é? E está intrincada no corpo. Aliás, pois, hoje em dia cada vez menos se fala destas separações entre a mente para um lado, o corpo para o outro, não é? Isto faz parte do mesmo, não é? Serve apenas às vezes quando estamos a falar da mente, estamos a tentar conceptualmente pensar mais sobre isso. Mas não há mente sem corpo e à partida também não há corpo sem mente, só em situações também muito, muito graves, não é? Em que se coloca a hipótese de depois desligar a máquina e já não há vida mental, não é? Mas sim, a inclusão do corpo na experiência, de ser considerado não apenas como um utilitário que temos que levar connosco, mas sim como uma fonte muito relevante de informação do estar no mundo, não é? O que é que o corpo nos traz de informação? Sim, interessante. Sim, penso que cada vez mais há essa compreensão, mas de que quando falamos, mesmo nós na nossa profissão, lá está, a relação mente-corpo é inseparável, não é? Aliás, mesmo quando procuramos compreender o sofrimento que a pessoa apresenta, não é? Que nos traz algumas pistas ou que nos ajuda a perceber o que é que se está a passar, muitas vezes também é como é que isso se manifesta no corpo, não é? Do ponto de vista fisiológico, seja porque está mais tensa, sobretudo aqui às vezes nesta zona do corpo, seja porque às vezes tem, do ponto de vista digestivo, percebe que isso está a provocar alguma coisa,
A falta de sono também é uma reação do corpo, de alguma forma, enfim, isto, de facto, as coisas não estão separadas. As emoções, a ansiedade, muitas vezes, torna-se insuportável porque há uma sensação física sei lá, a palpitação no peito, dificuldades em respirar, enfim, tudo isso é o corpo a fazer uma chamada de atenção já quando atinge uma situação mais complicada, mais difícil. E nesse aspecto, o tomar consciência, às vezes dar um nome a estas sensações, atribuir uma palavra à emoção, às vezes nomear a emoção, muitas vezes é difícil, não é? Perceber que eu estava-me a sentir assim, estava nessa aflição toda, estava a sentir isto tudo, mas emocionalmente o que é que estava presente? Qual é que era a emoção? Era vergonha, era nojo, era medo, era... enfim, no leque de emoções que existem, essa compreensão, essa percepção também é importante precisamente para fazer esta ligação entre o que é que eu sinto e como isso se manifesta no meu corpo, não é? Há esta reação, a esta sensação física que está ligada a um estado emocional. E fazer esta ligação, esta ponte, a pessoa ganhar uma compreensão, dando nome, nós ajudando a dar um nome às emoções, é parte fundamental desta tomada de consciência também desta relação mente-corpo. Não é? Sim, sim. Diz Pedro, diz. Sim. Mas sim, é algo interessante. A aptidão para perceber o corpo é muito importante no decorrer das nossas vidas, não é? E nós muitas vezes andamos desligados disso, não é? É preciso ficarmos doentes, não é? Para voltarmos a perceber o corpo, ou perceber as reações do corpo, ou ler o corpo, não é? Neste caso, não é? É preciso às vezes acontecer alguma coisa para que nós comecemos a olhar para ele de forma diferente. Isso é algo interessante. E pronto, como eu estava a dizer, a própria passividade às vezes de nós, não é? Ficamos passivos e ficamos, olha, à espera que então aquele medicamento me cure, não é? É como se a gente tivéssemos uma atitude desligada, não é? Até mesmo estando doentes às vezes, olha, depois os medicamentos logo me curam, ou o médico logo me cura, não é? E perdemos quase a consciência do nosso próprio corpo, não é? Tal e qual como os sentimentos que nós, e em psicoterapia, em psicoterapia, se a pessoa não sentir os sentimentos, ou se ficar com a incapacidade de transmitir os sentimentos, não é? As coisas também podem não funcionar, não é? A incapacidade de sentir, a incapacidade, tal e qual os sentimentos, como eu estava a dizer, ou neste caso os sentimentos acabam por estar ligados ao corpo, tal e qual, neste caso, como a gente ter a percepção da reação do corpo é igual como nós devemos ter os sentimentos em relação às emoções, às pessoas, ao mundo, devia estar ela por ela, porque neste caso o corpo e o eu estão interligados, portanto, e nós devíamos prestar tanta atenção às reações do corpo, tal como aos nossos sentimentos das relações emocionais com o mundo e com as pessoas. É isso que eu queria também dizer. E portanto, e muitas vezes nós perdemos no trabalho, ficamos exaustos, adoecemos, não é? Fazemos 3 coisas ou mais ao mesmo tempo, não é? Acabamos por andar perdidos, não é? E é preciso nós nos perdermos e nós adoecermos para realmente começarmos outra vez a tentarmos descobrir o homem total, reeducarmos como pessoa total, tentarmos redescobrir as funções perdidas. É preciso
acontecer alguma coisa para que volte tudo ao normal, não é? Infelizmente o mundo como está hoje funciona dessa forma, porque idealmente essas situações seriam prevenidas, não era? Não era preciso uma pessoa chegar a um ponto de esgotamento ou de ficar doente para tomar consciência de que Pois. devia tomar mais conta devia colocar limites no seu funcionamento, na sua vida, embora isto obviamente não depende só da pessoa enquanto indivíduo, muitas vezes, ou melhor, lá está, as coisas funcionam de uma forma em que se vê Sim. empurrada para esse tipo de situações, mas idealmente, e penso que cada vez mais há essa preocupação, que é fazer todo um trabalho de prevenção deste tipo de situações, não é? Seja através da literacia para a saúde, e aqui não há saúde sem saúde mental, tem sido um mote que me parece muito importante, não é? Que tem a ver precisamente com isto, cada vez mais, mesmo no campo da medicina, tem havido estudos e tem havido uma preocupação com a influência, com o impacto que as questões de saúde mental têm no aparecimento de determinadas doenças que não são apenas motivadas por questões biológicas, físicas, enfim, mas muito associadas ao tipo de vida que nós levamos, à exposição a situações de stress prolongado, a ritmos de vida completamente alucinantes, em que o lazer, o tempo para a família, o cuidado de nós próprios, lá está, o tempo para nós, porque é preciso tempo. Para eu cuidar do meu corpo, eu preciso de tempo. Para cuidar da minha saúde mental e ter atividades que sejam de bem-estar, eu preciso de tempo. E a questão do tempo, hoje em dia, foi muito invadida. A questão do tempo está demasiado, foi completamente... hoje em dia a questão do tempo enfim, é das coisas mais valiosas que temos na nossa vida, que é completamente invadida. E sim, nos fenómenos de burnout é típico que as pessoas digam que não têm tempo para nada, não é? Para nada, para além de estarem no modo de trabalho, de obrigações, de responsabilidades, não é? E é típico, não quer dizer, não vou dizer sempre, também para não colocar essa generalização, mas muitas vezes há uma relação deficitária de cuidado com o corpo, nos fenómenos de burnout, sim, como estávamos assim aqui a falar, não é? Como se fosse qualquer coisa que, e quando tiver tempo depois logo me alimento, eu agora, talvez daqui a uns dias vá dormir melhor, portanto, como se fosse um acessório, não é? A relação com o corpo, então a pessoa está mais focada noutros aspectos, noutras dimensões de vida, e o corpo é negligenciado, infelizmente, infelizmente também porque é uma base que todos precisamos de cuidar para que tudo o resto funcione. Se o corpo deixa de funcionar, bom, tudo o resto torna-se realmente acessório. Quando nós estamos doentes, sim, o Pedro estava a dizer isso e tu também, Laura, mas, quando ficamos doentes, os problemas que antes tínhamos, não é? Da relação com os outros, com o trabalho, torna-se acessório. Ficamos preocupados com o corpo, porque sem saúde, não é? Desde logo biológica, corporal, sem o nosso corpo se estar a sentir minimamente bem e a funcionar adequadamente, tudo o resto perde muita importância, não é? É assim, às vezes há grandes chamadas de atenção do corpo, não é? De modo a, olha, eu estou aqui, preciso de cuidado, preciso de cuidado, sem cuidado isto depois não vai correr bem. Qual realização de vida, qual quê? Se não nos cuidarmos do corpo, já não há realização de vida possível, não dá. Sim, portanto... É usado como se fosse às vezes um televisor, não é? Que a gente liga e desliga, portanto, o corpo é usado, quer dizer, olha, temos que ir um ali, telemóvel. temos que trabalhar, temos que correr, temos que ir ali, temos que carregar, temos que fazer isto, portanto, usamos como um objeto manipulado, não é? Objeto, Mas garantido, não é? Sim, sim. Telemóvel, televisor, coisa assim. Sim. E que depois parece que tu estavas a dizer, Pedro, e parece-me que muitas vezes surge isso, e parece que precisa apenas de uma reparação funcional, ok, então fico doente, então vou ao médico, tomei uns comprimidos ou vou fazer uma cirurgia. Como se só fosse isso.
como se não houvesse depois uma reflexão, se não fosse necessário fazer uma reflexão de como é que a pessoa está a lidar com o corpo, porque é que Sim, chegou sim. àquele estado de tão deficitário Sim. de saúde. E Sim. que isso é muito importante também que haja isso, que Sim. já que está doente, se reposicione, então, mas como é que eu cheguei a este ponto, não é? Não é apenas agora ir buscar o comprimido ou fazer o tratamento biológico. É, o que é que eu tenho feito da minha vida, também na relação com o corpo, para ter chegado a esta situação? E não se passa por vezes o mesmo com os sentimentos, com várias pessoas, nem toda a gente tem uma ideia geral dos sentimentos. A gente perguntamos, está tudo bem? Ah, está tudo bem. Ah, está péssimo. Ah, mas não há ali um sentimento ativo, não há um sentimento de sentir aquilo que se está a passar, não há? Portanto, há ali, por vezes há sentimentalismo, as pessoas, há ali uma ebulição de sentimentos, mas não há um sentir verdadeiro daquilo que está a acontecer. Por vezes, em trabalho psicoterapêutico, psicológico, lá as pessoas se comovem, lá as pessoas falam e sentem algumas coisas, mas nem toda a gente tem essa capacidade também de sentir e de falar dos seus sentimentos, tal e qual como o corpo é usado, às vezes também há uma atitude muito impessoal e muito desligada daquilo que nós sentimos no nosso dia-a-dia, naquilo que nós... Sim, Estar à sim, até escuta, sim. não é? Sim. Estar à escuta Uhum, pronto, era isso, de conseguir reconhecer o que sente. uhum, Porque os Sim. sentimentos, eles estarem, eles vão estando, não é? A pessoa pode optar por ir deixando-os arrumado, não é? Empurrar um bocadinho aqui para o fundo, que isto... Pois. às vezes é uma autoportação, é o não querer lidar por não saber como lidar com, e porque lá está, porque é preciso andar para a frente e é preciso, há muita coisa para tratar da vida, há muitos problemas, há muitas tarefas e atividades, e as emoções, pá, deixa lá estar, elas aqui arrumadinhas. Que eu não tenho tempo agora para estar a lidar com isso, é quase... Não tenho tempo para sentir, neste caso já não Não tenho estamos a tempo para sentir, senti-las, não é? não tenho tempo para estar à escuta do Para que é que estou a senti-las. sentir, embora isto tem muito a ver com a forma como a pessoa, isto tem a ver com um contínuo da existência da pessoa, não é? Porque a verdade é que se de forma precoce, eu acredito nisto, não é? As crianças, ali naquela fase de desenvolvimento, houvesse uma educação para uma consciência psicoemocional, portanto, de um reconhecimento desta dimensão do ser, não é? Isto não era algo tão, não se tornaria algo tão assustador ou difícil de lidar. E penso que isso há este comportamento de não lidar ou de querer empurrar, porque nunca houve uma educação para isso. Então, a ideia de ter que aceitar ou que deixar vir ao de cima essas emoções, olhar para elas, perceber o significado delas, e como isso nos impacta ou impacta na pessoa, na sua vida, pode ser uma ideia assustadora quando a pessoa nunca o fez. E como dizia há pouco, eu acho que o processo tem a ver com a tomada de consciência, e para tomar consciência precisa dar nome às coisas. A nossa mente, o nosso pensamento dá-se pelas palavras, as imagens, a questão de nomear aquilo que a pessoa sente, e nós fazemos esse trabalho com ela, mas o caminho passa por aí, mas eu penso que se torna assustador e difícil de aceder quando a pessoa nunca, ao longo da sua vida, nunca teve essa oportunidade, nunca passou por esse processo. Sim, pois, mas realmente esta vertente inclusiva do corpo, não apenas como um acessório, não é? Como algo funcional, mas está intrincada na experiência de vida a partir do corpo, não é? E somos seres localizados em circunstância onde o corpo está. Aliás, o corpo é um extraordinário diferenciador. É isto que também desde logo nos diferencia. Eu estou a ver a Laura, vejo o corpo dela, percebo que é a Laura que está ali, e o Pedro, também vejo o corpo do Pedro, percebo que o Pedro está ali, naquele contexto. Tem uma vida que também tem desde logo estes limites, os limites a partir do corpo.
e que permitem a distinção, uma distinção básica, fundamental, uma diferenciação entre uns e outros, o que é do universo, do mundo de cada um. E o corpo é assim um grande diferenciador, não é? Só em estados assim psicóticos é que a pessoa deixa de perceber até a noção do corpo, quem é quem, não é? Mas tirando esses casos, essas situações muito extraordinárias e de grande sofrimento, não é? O corpo permite-nos desde logo esta diferenciação. Eu sou eu porque tenho este meu corpo. E o Pedro tem, eu vejo que está ali o Pedro porque está ali o corpo dele, porque senão não haveria hipótese de eu perceber que estava ali o Pedro ou a Laura, não é? Portanto, esta é a possibilidade também de nos relacionarmos. O corpo permite isso. Portanto, é uma base fundamental de podermos estar, sim, ter uma existência humana, mas também de diferenciação uns com os outros, mesmo até os gêmeos homozigóticos, não é? Que aparentemente, sim, são iguais. Mas mesmo entre eles, percebem-se ali de uma diferença ou outra, física, e os pais, não, eu sei bem quem é o meu filho, é este e não o outro. Portanto, mesmo quando os corpos são muito semelhantes, mas ainda assim são distintos no espaço, no tempo e com diferenciações também específicas, mesmo quando existem enormes semelhanças como nos gêmeos homozigóticos. Não é? Sim. E o facto de nós também irmos por vezes e conhecermos o nosso corpo ao limite, até no exercício físico, nós reconhecemos, por vezes, às vezes reconhecemos, outras vezes também estamos aqui a falar do facto de não prestarmos atenção como deveríamos, mas por vezes nós, quando cuidamos muito do corpo ou quando temos todo esse cuidado de fazer com que o corpo funcione da melhor maneira, também sabemos o que é que podemos contar, não é? Seja no exercício físico, seja quando nós estamos bem, quando temos sempre aquela consciência também de como é que o meu corpo funciona. Agora é verdade que por vezes as pessoas andam muito desligadas, com uma atitude muito impessoal e até só reparam nele de forma ocasional, como se estivessem a telefonar para saber a outra pessoa se está tudo bem, não é? É assim uma coisa às vezes muito ocasional. Agora, na verdade também, falando tal e qual como eu dizia, que tal e qual o corpo também deve ser prestado atenção, tal como os sentimentos, por vezes, estava a dizer que nem toda a gente tem uma ideia geral às vezes dos sentimentos, mas quando temos essa ideia do sentir ativo, de perceber o que é que está a sentir naquele momento, não é? Seja a falar, seja a chorar, seja a dizer, seja a sentir algo que está a acontecer, nós também ficamos mais autênticos, não é? É como se houvesse, transformasse aquilo para o imediato, não é? Tudo aquilo que está a acontecer é direto, é imediato, não é? É no momento, não é? É o sentir ativo e daquela forma no presente, portanto isso também é curioso. No entanto, sim, nós não podemos, na minha opinião, e penso na opinião vossa, não podemos não podemos cortar o corpo do eu, portanto, há aqui uma união que não pode ser separada de jamais, não é? E quando as pessoas ficam um pouco desligadas disso, as coisas não correm bem, não é? Pois, sim. Depois estão com uma relação menos plena, como estavas a dizer, não é, Pedro? Portanto, uma relação mais parcial com a sua vida, se não estão a incluir a atenção do corpo, inclusive na forma como acedem aos sentimentos. Eu sinto também a partir do corpo, não é? E, aliás, é uma experiência interessante, às vezes, com algum ou outro cliente que acompanho, pode ser interessante até verificar isso. Então, mas sente tristeza e consegue localizar no corpo onde é que essa tristeza aparece mais, ou que está mais intensa, até para se perceberem da relação com o próprio corpo. Ou a tensão, a ansiedade, muitas vezes as pessoas dizem, é nos ombros, sinto aqui muito nos ombros, não é? Ou nas pernas, não é? A perceberem-se onde é que as emoções também estão a se manifestar através do corpo. Não é? Ou redescobrirem também, não é? Redescobrirem ou aprenderem, não é? Aprenderem esses sentimentos. Colocar essa questão, então o que é que se sente hoje? O que é que está... Como é que se tem sentido hoje? Como é, não é? Sim.
a forma deles pensarem sobre o seu sentir, sobre a reação também de si ou do próprio corpo. Sim, pois, na própria localização do corpo, muitas vezes pode parecer que os sentimentos é assim uma coisa é assim quase etérea, não é? Mas estão localizados no corpo. As técnicas de respiração também para lidar com, enfim, como prática para lidar com as questões de ansiedade, não só. Também tem um pouco a ver com esta questão do regresso da pessoa numa situação, ganhar maior consciência sobre a sua existência física. Até há técnicas em que a pessoa, no processo de meditação, pronto, por via do pensamento, mas de ganhar consciência sobre cada parte do seu corpo, começando pelos pés, depois subindo para as pernas, também são formas de trazer a pessoa também para o aqui e o agora e a sua existência de forma mais total, não é? De sair um pouco aqui do campo apenas do pensamento e de regressar um pouco a si, em termos de corpo, físico. De base, à nossa base. À nossa base, sim, de facto, porque sem o nosso corpo não há mente, não é? E a mente, por vezes, nós viciamos-nos naquilo que ela nos traz, o que é isso de forma continuada, e quando são casos mais graves pode ser um motivador de doença, mas às vezes o simples facto de sairmos dessa bolha, desse nó que se cria cá em cima, tentando representar isto cá em cima, embora isto se calhar também seja um pouco, não seja totalizante do que é que isso representa, quando falamos que isso depois manifesta-se no corpo, mas dela voltar a tomar consciência que estamos aqui, que temos um corpo, que temos os pés assentes no chão, dessa dimensão mais física, é isso? Estava a pensar, sim. Estava a pensar que também pode acontecer às vezes o contrário. Não é tanto, se calhar, aquilo que também observamos pelos vistos também das nossas amostras, ou seja, da relação que vamos tendo com os outros e até se calhar com nós mesmos. Mas há pessoas, por exemplo, atletas de alta competição, que estão altamente focados no corpo, não é? Ou podem estar. E se calhar pode acontecer, não é? É um bocadinho como uma manta, a nossa atenção, quando se dirige muito para um lado, estamos se calhar a negligenciar outros aspectos das nossas vidas, não é? Às vezes também pode haver uma atenção excessiva sobre o corpo, não é? E que isso prejudica outro tipo de vivências, outro tipo inclusive de sentires, né, da relação com o mundo. Pode provocar até muita ansiedade, uma pessoa, por exemplo, um hipocondríaco. Não é? Qualquer sinal do corpo, meu Deus, isto já pode ser aqui uma doença, não é? Uma coisa qualquer. E portanto, esta hiperatenção sobre o corpo, às vezes também pode levar, sim, a um problema psicológico, ou desenvolvimento um problema psicológico, não é? Mas sim, depende, não é? São extremos. Há um déficit de atenção sobre o corpo. Essa falta de equilíbrio entre mente e corpo. Exatamente, é isso. É uma questão de encontrar aqui este equilíbrio. Não negligenciar nenhuma das partes, não é? Porque funciona como um todo. Sim, o que não quer dizer, eu estava a falar dos atletas de alta competição, eles depois podem ter uma vivência saudável nas outras dimensões, atenção, mas podem ser convidados também pela pressão que têm, não é, para o alto desempenho, estarem muito atentos a qualquer pormenor do corpo, da sua própria atividade corporal, física, e tal como nós, às vezes, psicólogos, estamos mais atentos, se calhar, a outras dimensões e temos que nos lembrar também do nosso autocuidado físico, não é? E... Pois, temos que fazer esses reequilíbrios. Sim, no entanto, é interessante as reações do corpo quando nos gratificamos até numa
numa paixão ou num impulso sexual, sim. Sentimos o corpo, Sim. ou em comer, não é? Em comer, a satisfação de saborear boa comida, ou perceber quando o corpo tem que trabalhar ou tem que descansar, e por vezes isto de trabalhar, descansar, às vezes não é? Temos que fazer as coisas, não é? Temos que fazer e acabamos por não ouvir o corpo, não é? Estamos a fazer tudo aquilo que às vezes o corpo, às vezes a gente vamos, ei, não estou com vontade, ei, estou cansado. Portanto, e parece que estamos a contrariar, não é? E o corpo, não é? E o corpo é tipo esse objeto, não é? Que tem que se fazer aquilo que olha, que nós queremos, não é? E às vezes pronto, o corpo lá quebra, lá adoece, lá vai abaixo, não é? Tantas exigências, não é? Que nós temos com ele, não é? É assim. Pois. Agora fizeste-me lembrar, Pedro, aquela música do António Variações, não é? Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, não é? Exato. O grande mestre António Variações, não é? Exato, sim. Mas pronto, é assim um tema se calhar que veio assim à conversa, se calhar pode não ter sequer tanto interesse, mas eu vi, pronto, achei Eu acho que tem vontade todo de ouvir interesse. vocês falarem sobre isso, experiência do corpo e dos próprios sentimentos, da forma de estarem ligados ou se desligarem, ou da gente, como é que nós pensamos isto. No entanto, é sempre interessante falarmos de tudo e mais alguma coisa. Mas sim, o corpo, a união do corpo e o self, não é? E o eu, e a forma como nós às vezes desligamos do corpo de tal maneira que nem olhamos para o tornozelo durante anos, ou não olhamos para o dedo do meio há sei lá quanto tempo, e é preciso ter um panarício, vá lá, para a gente começar a cuidar do corpo e começar a cuidar do dedo e olhar, a prestar mais atenção a este dedo, ou a prestar mais atenção a alguma zona do corpo. Acho que isso é uma coisa engraçada, não é? Quiseste olhar para os meus, deixa-me ver se eu tenho olhado. Passamos, sei lá, se a gente começar a pensar tanto tempo que às vezes passamos sem olhar para algumas zonas do corpo, é preciso às vezes haver ali qualquer coisa para a gente Sim. começar a cuidar dele, ou prestar mais atenção ali àquela zona, ou, sei lá, são... Sim, depois também há outras preocupações, como até a questão estética, a imagem, da autoimagem corporal, que agora no verão até surge muito, não é? Que as pessoas vão para a praia e vão expor um pouco mais os seus corpos, não é? Ao olhar dos outros, não é? E que muitas vezes até é fonte de ansiedade de algumas pessoas. Eu tenho que estar com um peso tal daqui a uns meses porque vou fazer praia e ficam angustiadas uns meses antes por causa disto, não é? Porque o corpo vai aparecer de uma forma mais nítida na relação com o... Para as mulheres, sobretudo para as mulheres. Há uma pressão Pois. muito grande para as mulheres relativamente ao corpo. Muito grande. Não digo que não aconteça nos dois... não temos os géneros, pensando numa lógica binária, mas para as mulheres é muito complicado. É uma fonte de grande ansiedade. Mas pronto, é isso, ajudar a pessoa a desconstruir esses preconceitos e essa discriminação, não é? que há, porque a verdade é, há aí uma coisa que costuma circular nas redes, que é um corpo de praia, tenha um corpo e vá para a praia, que é um bocado qualquer coisa assim. Visto o fato de banho, tenha um corpo, visto o fato de banho e vá para a praia. Que é A isso. partida é só isso necessário, não é? Ou como ter um corpo de verão, é algo assim. E acho que é isso, e tem que ser.